Olá, amores! Vamos para mais uma dica do nosso canal Viajando na História. Há exatos 394 anos, foi inaugurada em Roma, após 120 anos de construção, a Basílica de São Pedro, que substituiu as construções anteriores que existiam nesse local desde a antiguidade. Hoje, localizada na atual cidade do Vaticano, dentro de Roma, ela continua sendo a maior igreja cristã do mundo. Vamos saber um pouco mais sobre a história dessa belíssima igreja? A Basílica de São Pedro é o mais famoso exemplar da arquitetura renascentista. Localizado na cidade do Vaticano, trata-se do maior e mais importante edifício religioso do catolicismo e um dos locais cristãos mais visitados do mundo. Cobre uma área de 23 mil metros quadrados, ou 2,3 hectares, e pode receber mais de 60 mil devotos, mais de 100 vezes a população da cidade do Vaticano. No entanto, a igreja que conhecemos hoje não é a construção original. Segundo a história, a primeira basílica foi construída no local conhecido como Circo de Nero, a pedido do imperador Constantino, no ano de 320. A construção da antiga basílica levou por volta de 30 anos para acabar. Nos 12 séculos seguintes, a igreja foi gradualmente ganhando importância até finalmente tornar-se o maior destino de peregrinação em toda Roma. As coroações papais eram realizadas na Basílica, e no ano de 800, nesta igreja, Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Constantino fez o que pôde para que a Basílica fosse construída sobre o local em que se acreditava ser o túmulo de São Pedro, que foi martirizado no ano 64 do século I da era cristã, nesta região, que era conhecida na época como Circo de Nero. Seus restos mortais foram enterrados na colina do Vaticano, e seu túmulo recebeu a simples marcação de uma pedra vermelha. O Monte Vaticano, na margem oeste do rio Tibre, foi terraplanado para a construção da igreja. Notavelmente, como o local ficava fora dos limites da cidade antiga, a abside com o altar-mor ficava no extremo oeste, para que a fachada pudesse ficar de frente para Roma, no extremo leste, o inverso do que era usado tradicionalmente. O altar da antiga Basílica de São Pedro continha diversas colunas torcidas, chamadas de colunas salomônicas. De acordo com a tradição, Constantino teria retirado essas colunas do antigo templo de Salomão, para utilizá-las na igreja. Contudo, é mais provável que elas tenham sido retiradas de alguma igreja oriental. Quando Bernini construiu a maravilhosa escultura do baldaquino para cobrir o novo altar da Basílica moderna, inspirou-se no formato torcido das antigas colunas. No século XV, a igreja estava praticamente arruinada, cheia de rachaduras e teias de aranhas. Discussões sobre uma possível reforma da estrutura começaram a surgir. A construção da atual basílica, substituindo a antiga igreja do século IV d.C., foi solicitada pelo Papa Júlio II. A princípio, o Papa tinha toda a intenção de preservar o histórico edifício, mas logo se convenceu pelo projeto de demoli-lo e construir uma nova igreja. Muitas pessoas na época ficaram chocadas pela proposta, pois o edifício representava a continuidade papal, desde São Pedro. O altar original seria preservado na nova estrutura. As obras da nova basílica tiveram início em 1506, sendo concluídas em 1626, exatos 120 anos. A basílica contou com o auxílio de artistas renomados para adquirir a configuração atual, entre eles Rafael Sanzio, Baldassarre, Peruzzi, Donato Bramante, Antônio da Sangallo, Michelangelo, Giacomo della Porta e Bernini. Os católicos afirmam que a basílica fica sob o local em que foi enterrado São Pedro, um dos apóstolos de Cristo, e também considerado tradicionalmente como o primeiro papa. Acredita-se que o túmulo de São Pedro está diretamente abaixo do altar-mor da igreja. Na década de 1950, intensificaram-se as escavações na região da Basílica de São Pedro. Os pesquisadores retiraram terra utilizada na terraplanagem feita em função da
construção original ordenada por Constantino e encontraram uma necrópole e fragmentos de ossos. Assim, ficou provado que São Pedro estava enterrado sob o altar da igreja. Como Pedro foi também considerado o primeiro papa, por essa razão, muitos papas foram enterrados nessa basílica desde o período dos primeiros cristãos. Os números da Basílica de São Pedro são realmente impressionantes. Tem de tamanho 23 mil metros quadrados, uma capacidade de 60 mil pessoas, um comprimento de 220 metros, uma largura de 150 metros, uma cúpula de 133 metros de altura e 42 metros de diâmetro, uma fachada de 114 metros de largura por 47 metros de altura e tem 45 altares e 11 capelas. A imponente fachada da igreja é observada da Praça de São Pedro. No alto da fachada estão localizadas 13 estátuas e 2 grandes relógios em cada uma das extremidades. Existem 5 portas de entradas para a Basílica, sendo que a principal, chamada de Porta Santa, só é aberta nos anos de jubileus. A riqueza da decoração e adornos da Basílica é impressionante. A parte interna é toda revestida em mármore e abriga diversas obras de arte belíssimas. Entre os principais destaques, podemos citar, por exemplo, a estátua chamada La Pietà, de Michelangelo, uma belíssima estátua esculpida em mármore Carrara, que representa Jesus morto nos braços de Maria. A estátua de bronze de São Pedro, uma bela estátua feita por Arnolfo de Cambio. Vários túmulos de papas, todos muito esplendorosos, entre eles os túmulos dos papas Urbano VIII, que consagrou a igreja na sua inauguração, e Alexandre VII, ambos os túmulos esculpidos por Gian Lorenzo Bernini, um dos nomes mais famosos da escultura barroca, e também vale aí ressaltar o monumento fúnebre do Papa Pio VII. O baldaquino de São Pedro, grande estrutura que marca o local do túmulo de São Pedro, cobrindo o altar-mor da Basílica. A Cátedra de Pedro, a cadeira de São Pedro, que é uma relíquia católica conservada dentro de um compartimento de bronze, dourado, projetado e construído por Bernini entre 1647 e 1653, que possui a forma de uma cadeira de espaldar alto e que tem sido utilizada pelos papas como trono simbólico para o seu exercício de autoridade máxima. O Museu do Tesouro de São Pedro, adjacente à sacristia, onde tem muitos tesouros belíssimos, e também a relação de todos os papas sepultados na Basílica de São Pedro e na cripta da igreja. A cripta ou as grutas do Vaticano, onde ficam vários túmulos papais, inclusive onde está localizado o túmulo do hoje santo João Paulo II. Outra grande atração da Basílica de São Pedro é a sua cúpula. A construção desta foi iniciada em 1546 e concluída em 1590, e foi projetada por Michelangelo durante o papado de Paulo III. Mas Michelangelo não concluiu o trabalho, sendo terminado após a sua morte pelo arquiteto Giacomo della Porta. A cúpula é avistada de vários pontos de Roma devido à sua grandiosidade. Ela pesa cerca de 39 mil toneladas e tem uma altura de mais de 133 metros de altura, o equivalente a um prédio de 44 andares. Possui um diâmetro externo de 58 metros e interno de 42 metros. Lá em cima, é possível ter uma vista de 360 graus do Vaticano e da cidade de Roma. Mas é preciso ter fôlego para encarar os 551 degraus que levam até o topo. Eu que o diga. Existe também um elevador, que é pago, que faz você popar 231 degraus. Mas os outros 320 restantes não tem jeito, tem que encarar a pé mesmo. O trecho final é o mais complicado, pois os degraus ficam entre paredes bem apertadas que tornam impossível que você desista do trajeto. É desaconselhável que pessoas claustrofóbicas e que sofram de labirintite sigam até o topo, pois pode passar muito mal. Mas todo esse esforço compensa.
Lá em cima é possível caminhar ao redor de toda a cúpula para fotografar o Vaticano, a Praça de São Pedro, Castelo de Santo Ângelo e até mesmo o Coliseu e o monumento Vitória Emanuel II, rendendo selfies magníficos. Somente 30 anos após a consagração da Basílica, a Praça de São Pedro começou a ser construída, de 1656 a 1667, adotando a configuração da forma como conhecemos hoje. Já no estilo barroco, com um forte apelo simbólico, representando o abraço do Papa na multidão. Gian Lorenzo Bernini projetou a praça, incluindo as colunas toscanas maciças. Ao todo, a praça tem 340 metros de largura e é circulada por 284 colunas e 88 pilares. Na parte superior, há 140 imagens dos mais diversos santos católicos. No centro da praça fica um obelisco egípcio de 25 metros e meio, erguido no local atual em 1586. Este obelisco pertencia ao antigo circo de Nero, na época romana. É bom lembrar ainda que a Basílica de São Pedro é acompanhada de mais 3 basílicas patriarcais em Roma, que são a Basílica de São João de Latrão, a Basílica de Santa Maria Maggiore e a Basílica de São Paulo Extramuros. Embora a maioria das cerimônias papais sejam realizadas na Basílica de São Pedro, ela não é a catedral. Como catedral do bispo de Roma, função que também cabe ao Papa, a Basílica de São João de Latrão está acima de todas as demais igrejas da Igreja Católica, incluindo aí a Basílica de São Pedro. Por isso, ela é chamada de arquibasílica, uma honraria única. E aí, amores, gostaram de saber mais sobre a Basílica de São Pedro? Espero que tenham gostado da nossa dica de hoje. Não esqueçam, tá, de curtir, comentar e divulgar o nosso canal Viajando na História, ok? Então, até a próxima dica. Beijo!
Deus.